Falar uma coisa pra vocês, humildade já é uma palavra que você não encontra no dicionário do Camisa 3. Você não vai encontrar a palavra humildade, você vai encontrar a palavra soberba. A soberba santista voltou. 7 jogos de vencibilidade, 2 vitórias seguidas, o Santos eliminando um adversário fora de casa, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, claro, a gente pede para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, dá aquela força, dá aquele hype pro Camisa 3 continuar levando o Santos adiante, principalmente nesse princípio de bom momento que o Santos atravessa. O Santos eliminou o Coritiba fora de casa pela Copa do Brasil, um jogo maduro, um jogo inteligente do Santos fora de casa e uma resposta para quem tratou o Coritiba como o Barcelona do Guardiola, para quem tratou o Coritiba como o Ajax do Cruyff. Porque quando sai o sorteio desta fase da Copa do Brasil, muita gente falou, nossa, o Santos se estrepou, o Santos se lascou, pegou o Coritiba, o Santos é o que tem o confronto mais difícil dessa fase da Copa do Brasil, nossa, o Santos vai ser eliminado pelo Coritiba. E o Camisa 3 bancou, nós dissemos que o Santos eliminaria o Coritiba, dito e feito. Teve um outro time aí que pegou um confronto mais fácil e acabou sendo eliminado, né? Mas enfim, essa não é a nossa área aqui, não vamos falar que o São Paulo foi eliminado pelo Juventude, não. Jogo maduro, jogo inteligente do Santos. O Santos soube se portar, principalmente nos 15 primeiros minutos ali do primeiro tempo, que foram muito ruins. O Coritiba empurrou o Santos para trás, o Coritiba até chegou a ter um gol anulado. O Coritiba obrigou o Gabriel Brazão a fazer uma boa defesa num chute de fora da área. Então foram 15 minutos muito difíceis do Santos. Principalmente porque o Santos ele perdeu uma peça que é importante hoje, dentro desse contexto que o Santos atravessa, dentro desse esquema que o Cuca trouxe para o time do Santos, que foi o João Schmidt. E aí você pode estar pensando, putz, o João Schmidt é uma peça importante nesse esquema do Santos? Sim, hoje o João Schmidt é um jogador importante, principalmente nessa forma como o Santos joga. Toques curtos, toques rápidos, aproximações, tabelas, associações. O João Schmidt é um jogador que tem essas características e casa muito bem com esse estilo de jogo do Santos. Ele saiu logo no início da partida, praticamente nem tocou na bola ali com 3 minutos, 5 minutos, enfim. O João Schmidt sai e isso prejudica demais, principalmente a saída de bola do Santos, que ficou muito ruim após a saída dele, a entrada do Arão, e não que o Arão não tenha conseguido fazer, mas é que o João Schmidt ele tem um passe diferente. Para mim o João Schmidt ele tem o passe mais apurado, inclusive, do que o Willian Arão. Mas só foi o Santos colocar a bola no chão, só foi o Santos ter algum relapso de lucidez dentro do jogo que o Santos abriu o placar com o Gabriel Bontempo. O Santos já tinha encontrado dificuldades para passar do meio campo, errando muitos passes. Os principais jogadores do Santos ali, o Roleiser e o Neymar, o Gabriel Bontempo, o Barreal, demorando a se encontrar dentro da partida, demorando a se conectar dentro do jogo. Mas quando essas peças se encontram, eu já falei isso aqui em outros vídeos, quando esses jogadores se encontram, sai coisa muito boa. E foi assim que saiu o primeiro gol do Santos. Bola com o Roleiser encontrou o Neymar deu no Gabriel Bontempo e o Gabriel Bontempo fazendo aquilo que se espera dele. Aquilo que a torcida sempre cobrou e aquilo que essa nova comissão técnica do Santos sempre cobrou desde o primeiro dia. Que o Gabriel Bontempo ele fosse mais dinâmico, que o Gabriel Bontempo pisasse mais na área, que ele arriscasse mais, que ele chutasse mais ao gol. E o Gabriel Bontempo fez um golaço para confirmar essa boa fase que ele vem vivendo dentro da equipe titular do Santos. A partir daí o Santos começou a controlar a partida, teve mais a posse de bola, começou a tocar mais, os jogadores começaram a se aproximar mais. O Coritiba sentiu muito o primeiro gol do Santos, já não fazia aquele abafa como fez nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo. A torcida do Coritiba, que fazia uma festa muito legal, também sentiu o primeiro gol do Santos e não demorou para o segundo gol do Santos sair. Escanteio do lado direito, e aí entra, e eu vou falar isso mais pra frente no vídeo, que o Cuca ele tem muitos méritos nesse momento do Santos. E aqui está um dos méritos do Cuca, as jogadas ensaiadas. O Cuca sempre foi um técnico que prezou pelas jogadas ensaiadas. Já havia saído um gol assim do Adonis Frias contra o Red Bull Bragantino, uma jogada ensaiada de escanteio, e foi assim que saiu o segundo gol do Santos contra o Coritiba. Neymar cobrou curto, bola pro Roleiser, o Roleiser deu no Igor Vinícius, o Igor Vinícius do bico da grande área, não foi nenhum cruzamento, né? Foi um passe novamente pro Adonis Frias, zagueiro louco, carniceiro, que arranca a perna da própria mãe se ela estiver no time adversário, e é assim que eu gosto que um zagueiro jogue. Subiu mais que a zaga do Juventude e fez o segundo gol.
E a estrela do Cuca brilhando. Cuca, ele apostou no Adonis Frias de maneira até meio lunática contra o Red Bull Bragantino, porque, segundo informações, o Cuca, ele ligou pro empresário do Adonis Frias para saber se o Adonis Frias jogava na direita, jogava na esquerda, e o empresário dele falou não, ele joga dessa maneira. E diz o Cuca que antes da partida contra o Red Bull Bragantino sentiu de colocar o Adonis Frias e acabou que deu certo. O Cuca é um cara muito supersticioso, né? O Cuca é um cara que tem lá as suas superstições, as suas manias. Enfim, apostou no Adonis Frias contra o Red Bull Bragantino. Foi bem, fez o gol. Contra o Coritiba, o Adonis Frias começou um tanto quanto inseguro, ali dando umas pichotadas, mas foi se encontrando ao longo da partida e fez o segundo gol do Santos. A partir daí, o primeiro tempo foi todo do Santos. O Coritiba não conseguiu mais assustar o Santos, o Coritiba não conseguiu chegar, o Coritiba não conseguiu criar nenhuma outra grande chance que fizesse o Santos se postar um pouco mais no seu campo de defesa. O Santos teve a posse de bola, começou a tocar e esfriou praticamente o jogo inteiro no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e, naturalmente, o Coritiba ele teria mais a posse de bola, porque o Santos já estava com o resultado na mão 2-0 e o Coritiba precisava se lançar. O Coritiba ele precisava ocupar o campo de defesa do Santos para tentar buscar esse resultado. O que não aconteceu porque, novamente, o Santos ele fez uma partida segura. O Santos fez uma partida inteligente, uma partida madura. Soube sofrer. Incrivelmente, e eu não sei como isso aconteceu, o Brasão não precisou fazer nenhum milagre, coisa que é corriqueira nos jogos do Santos. Coritiba teve a posse de bola, o Coritiba teve volume, mas não criou. Coritiba não conseguiu assustar o time do Santos. Ali, entre o início do segundo tempo e os 15 minutos e os 15 do segundo tempo, o Santos ainda frequentou um pouco o campo de defesa do Coritiba, teve algumas chances, o Neymar deu um chute ali dentro da grande área, reclamou de pênalti que o zagueiro tirou, o Jaci, zagueiro do Coritiba, tirou. O Santos tentou ter alguns momentos no segundo tempo, mas novamente o time do Santos cansou. E esse é um problema crônico, recorrente no time do Santos. O time do Santos cansa. O time do Santos não consegue manter o embalo do primeiro tempo e eu não sei o que é que acontece, porque o intervalo é justamente para os caras descansarem. E eles voltam mais cansados, parece que eles comeram uma feijoada no intervalo. Mas dessa vez, diferentemente das últimas partidas, o Santos cansa, mas não sofre. E não sofreu contra o Coritiba. Depois, o Cuca fez várias mudanças, sacou o Rolheza, sacou o Neymar, colocou o Rony em campo, colocou o Gabigol, trouxe o Gabriel Menino, que acabou sofrendo uma fatalidade. Eu sempre enxerguei no Gabriel Menino o potencial de ser um 12º jogador do time do Santos, mas ele se machucou feio, voltou nesse jogo contra o Coritiba e novamente sentiu a posterior da coxa, ao que parece, eu não tenho essa informação, mas ao que parece, pela reação que ele teve depois do lance, pode ser que seja algo grave para o Gabriel Menino. Enfim, vamos desejar toda a sorte para o Gabriel Menino para que não seja nada demais. Coletivamente falando, não foi uma das melhores apresentações do Santos, que vinha fazendo partidas muito boas. Fez uma baita partida contra o Palmeiras, fez um bom jogo contra o São Lourenço, contra o Bahia, teve os seus momentos contra o Recoleta, mas o futebol é muito engraçado, porque o Santos jogava bem e não conseguia converter as suas chances em gol. O Santos fez duas partidas mais abaixo contra Red Bull Bragantino e contra o Coritiba e conseguiu converter as suas chances em gols. E nós já falávamos isso aqui em outros vídeos, que o Santos precisava alinhar o desempenho com o resultado. Naturalmente, nesses dois jogos, isso não aconteceu porque o Santos fez partidas mais abaixo. Mas esse time tem potencial para crescer, esse time tem potencial para fazer grandes jogos e conquistar resultados expressivos. Individualmente falando, alguns jogadores abaixo nessa partida contra o Coritiba. Rolheza um pouco mais abaixo do que vinha apresentando, mas ainda foi um jogador importante nessa movimentação do Santos no meio campo. O Neymar fez uma partida mais ou menos ali, nota 5, 6. Depois que o Santos fez o primeiro gol e o segundo gol, o Neymar foi um pouco displicente em algumas jogadas, tentando toque de letra que não precisava. Enfim, mas jogadores fizeram grandes partidas. O Igor Vinícius fez uma baita partida pelo lado direito, o Barreal fez um outro bom jogo. O Barreal, ele é um jogador muito seguro. O Barreal é um jogador que consegue fazer partidas muito consistentes. Gabriel Bom Tempo, não preciso nem falar, fez outra grande partida. Lucas Veríssimo seguro, Adonis seguro. O Escobar, incrivelmente, não sei como, não vem comprometendo nas últimas partidas e vem fazendo jogos seguros também. E tudo isso tem que entrar na conta única e exclusivamente do Cuca. O Cuca é o grande culpado, o principal personagem que faz com que esse Santos tenha esse bom momento dentro da temporada, porque bancou o Rolheiser, porque bancou o Gabriel Bom Tempo no time titular também, recuperou o Rolheiser,
manteve o bom tempo, algo que era muito difícil com outros técnicos, a gente não viu isso acontecendo com o Vojvoda, com o Kleber Xavier, enfim. E o Cuca, ele tem todos os méritos nesse bom momento que o Santos vem atravessando. Não é para a torcida do Santos ficar extremamente empolgada, não é para a torcida do Santos sair da casinha. Só que nós já havíamos dito isso aqui em outros vídeos. O Santos encontrou um caminho para ter, quem sabe, uma tranquilidade na temporada, mas quem sabe também bons momentos. Porque a gente não pode imaginar que esse Santos ele possa alçar voos maiores dentro da Copa do Brasil, numa Sul-Americana. Brasileiro eu já acho mais difícil, nas competições mata-mata, eu acho que o Santos pode chegar. E é algo que eu venho dizendo para alguns amigos mais próximos, de que quando esse time do Santos encaixasse, conseguisse alinhar resultado com desempenho, o Santos até poderia ser eliminado, até pode ser eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, mas vai vender essa vaga, essa passagem para outro time muito caro, de maneira muito cara. Enfim, o Santos enfrenta o Coritiba no domingo, volta a enfrentar o Coritiba, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. A Arena Corinthians vai estar lotada, ingressos esgotados, e mais uma vez a torcida do Santos quebrando a falácia da mídia paulista, quebrando a falácia do trio de lata de que o Santos não tem torcida. Enfim, vai estar lotado, vai ser uma festa linda. Vamos ver se o Santos consegue esse bom resultado no domingo para dar uma continuidade nesse bom momento que vem atravessando. E para você que ficou até aqui no nosso vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, dá aquela força para o Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa continuar levando o Santos adiante e, se Deus quiser, com esse bom momento. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo.